E se eu te dissesse que existe uma forma de você ter mais paz, clareza e propósito em 2026 do que você teve em toda a sua vida e que isso depende de apenas 30 minutos por dia? Não estou falando de mais uma técnica de produtividade que você vai abandonar em 2 semanas. Estou falando de algo que pode literalmente revolucionar sua conexão com Deus, transformar como você enxerga os desafios do dia e te dar uma base emocional e espiritual tão sólida que as pessoas ao seu redor vão notar a diferença. Você já percebeu como algumas pessoas parecem ter uma paz interior que nada abala? Como elas enfrentam crises com serenidade, tomam decisões com sabedoria e irradiam uma alegria genuína mesmo nos dias difíceis? Eu descobri o segredo delas. E hoje vou dividir com você, porque a verdade é que a maioria de nós cristãs vive uma fé, como posso dizer isso com amor, meio superficial. Oramos correndo no trânsito, lemos a Bíblia quando lembramos, adoramos a Deus só no domingo na igreja. E aí ficamos nos perguntando por que nossa vida espiritual parece tão seca, por que sentimos Deus tão distante, por que nossa fé não parece fazer diferença prática no nosso dia a dia. Mas e se o problema não for Deus estar distante? E se o problema for que nunca criamos um espaço consistente, profundo e intencional para estar com Ele? Jesus acordava de madrugada para orar. Davi escrevia que pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Ana orava com tanta intensidade no templo que acharam que ela estava embriagada. Essas pessoas tinham algo que transformava não apenas suas manhãs, mas suas vidas inteiras. E hoje eu vou te ensinar exatamente como ter isso também. Como criar uma rotina matinal de 30 minutos que vai conectar você com Deus de forma tão real e profunda que você nunca mais vai querer viver sem ela. Não importa se você é mãe de crianças pequenas, se trabalha fora, se sua agenda está uma loucura. Não importa se você nunca conseguiu manter uma rotina espiritual antes. O método que eu vou te ensinar é adaptável para qualquer estilo de vida e vai funcionar mesmo se você for daquelas pessoas que acordam já correndo, porque quando você aprende a começar seus dias na presença de Deus, não de qualquer jeito, mas com um sistema testado e comprovado, algo sobrenatural acontece. Você desenvolve uma intimidade com Ele que transforma literalmente tudo. Suas reações, suas decisões, sua paz interior, seus relacionamentos, até mesmo como você enxerga os problemas. E o mais incrível é que isso não vai adicionar mais estresse à sua rotina, vai fazer exatamente o contrário. Vai te dar uma base emocional e espiritual tão sólida que você vai conseguir lidar com o resto do dia com muito mais sabedoria e tranquilidade. Deixa eu adivinhar como têm sido suas manhãs ultimamente. Você acorda já com o celular na mão, vendo as notificações que chegaram durante a noite. Antes mesmo de sair da cama, seu cérebro já está processando uma lista mental do que precisa fazer no dia. Você levanta correndo, toma um banho rápido, toma café já pensando no trabalho, nas crianças, nas contas, nos problemas. E quando você percebe, já está no meio do dia completamente reativa, apagando incêndios, lidando com imprevistos, sentindo que está sempre correndo atrás do tempo. Aí à noite você deita exausta e pensa: meu Deus, cadê que eu orei hoje? Cadê que eu parei para ler a Bíblia? E vem aquela culpa cristã martelando na sua cabeça. Você promete para si mesma que amanhã vai ser diferente, que você vai acordar mais cedo, vai orar, vai ler a Bíblia, vai começar o dia com Deus. Mas aí chega o amanhã e o ciclo se repete exatamente igual. Olha, eu entendo perfeitamente essa luta, porque por anos da minha vida eu vivi exatamente assim. Tinha uma fé sincera, amava a Deus de coração, mas minha vida espiritual era completamente bagunçada e inconsistente. Mas sabe qual é o problema real por trás disso tudo? Não é falta de tempo. Não é agenda corrida, não é nem falta de vontade de buscar a Deus. O problema é que nós nunca aprendemos a diferença entre ter uma devoção e ter intimidade real com Deus. A maioria de nós cristãs foi ensinada a ter devocionais, ler um versículo, fazer uma oração rápida. E isso não está errado, mas é como tentar construir um relacionamento profundo com seu marido trocando apenas oi e tchau no corredor de casa. Relacionamentos profundos exigem tempo intencional, conversa real, presença genuína. E nossa relação com Deus não é diferente.
A neurociência já comprovou que nosso cérebro, nas primeiras horas da manhã, está num estado chamado alfa, que é o estado mais propício para a criatividade, reflexão profunda e conexão espiritual. É literalmente o melhor momento do dia para encontrar com Deus. Mas o que fazemos? Preenchemos essas horas preciosas com notificações do WhatsApp, notícias deprimentes, e-mails de trabalho, redes sociais que nos deixam ansiosas. É como se tivéssemos o momento mais poderoso do dia para conectar com o Criador do Universo e escolhêssemos desperdiçar esse tempo com coisas que nos roubam a paz. E aqui está a parte que dói. Quando fazemos isso, não estamos apenas perdendo um momento de oração, estamos programando nosso cérebro e nosso coração para funcionar no piloto automático do estresse, da ansiedade, da reatividade. Porque veja só, como você começa sua manhã determina o tom emocional e espiritual do seu dia inteiro. Se você acorda já consumindo informação, já no modo fazer, seu sistema nervoso entra em estado de alerta e você fica o dia todo nessa energia de urgência e tensão. Mas quando você acorda, a primeira coisa que faz é se conectar com Deus, orar de verdade, adorar com genuinidade, meditar na palavra com profundidade. Você programa seu coração para operar a partir de um lugar de paz, sabedoria e propósito. Não é magia, é neurociência aplicada à vida espiritual. Quando você treina seu cérebro para começar o dia focado no eterno, nas promessas de Deus, na sua presença, você literalmente programa seus padrões mentais para operar com mais fé e menos ansiedade. Como você acorda determina como você vive o dia inteiro. E olha, isso não é só teoria bonita. Eu vejo a diferença prática na vida das mulheres que implementam isso. Elas ficam mais pacientes com os filhos, tomam decisões melhores, lidam com conflitos com mais sabedoria, têm menos ansiedade, sentem Deus mais perto, irradiam uma paz que as pessoas percebem. Porque quando você alimenta sua alma antes de alimentar sua mente com as preocupações do mundo, você enfrenta o dia a partir de uma identidade fortalecida, não de uma necessidade desesperada. E foi quando eu entendi isso que tudo mudou na minha vida, porque eu descobri que existe uma diferença gigantesca entre fazer devoções e cultivar intimidade real com Deus. Vou te explicar essa diferença de um jeito que vai ficar cristalino na sua mente. Devoção é quando você lê um versículo no aplicativo, faz uma oração de 2 minutos pedindo proteção para o dia e pronto, considera que buscou a Deus. É rápido, é funcional, cumpre a obrigação religiosa. Intimidade é quando você separa tempo suficiente para realmente estar com Deus. Para orar, não apenas pedindo coisas, mas conversando, desabafando, ouvindo. Para adorar não apenas cantando, mas contemplando quem Ele é. Para ler a Bíblia, não apenas para cumprir meta, mas para deixar que a palavra transforme seu coração. É a diferença entre cumprimentar Deus no corredor e jantar com Ele. E olha, eu descobri isso da pior forma possível. Há alguns anos atrás, eu estava passando por um período muito difícil da minha vida. Problemas financeiros, crise no casamento, e eu orava. Eu lia a Bíblia, eu ia na igreja, mas sentia como se Deus estivesse a milhões de quilômetros de distância. Um dia, numa conversa com amigas, percebi: quando foi a última vez que eu passei tempo real com Deus? Não um tempo corrido, não oração de lista de pedidos, não leitura bíblica obrigatória. Quando foi a última vez que eu simplesmente estive com Ele? Percebi que há meses eu estava fazendo devoção, ou seja, por obrigação, mas não estava cultivando relacionamento. Então uma frase brotou em meu coração: seja fiel no pouco. Experimente separar 30 minutos. Divida esse tempo em 3 partes iguais. 10 minutos para orar de verdade, 10 minutos para adorar e contemplar, 10 minutos para ler a Bíblia com profundidade, não como obrigação, mas como encontro. Vê o que acontece. Se for preciso, acorde 30 minutos mais cedo. Gente, eu não exagero quando falo que isso salvou minha vida espiritual. E não aconteceu da noite pro dia, levou algumas semanas para eu pegar o jeito, mas quando aconteceu, nossa, primeiro eu comecei a sentir Deus perto de novo. Não foi experiência mística,
Não foram visões ou revelações sobrenaturais. Foi algo muito mais simples e poderoso. Eu comecei a conhecer o coração de Deus através da sua palavra, a conversar com Ele através da oração, a experimentar sua presença através da adoração. Segundo, minha paz interior mudou completamente. Eu continuava tendo os mesmos problemas, mas minha forma de lidar com eles era totalmente diferente. Em vez de entrar em pânico, eu conseguia parar e pensar: o que Deus falaria sobre isso? Como Ele me orientaria? E as respostas vinham. Terceiro, meus relacionamentos melhoraram. Eu fiquei mais paciente, mais sábia, mais amorosa. Porque quando você passa tempo na presença de Deus, você absorve o caráter dele. É automático. Mas aqui está o segredo que mudou tudo e que eu quero compartilhar com você. Não é sobre acordar mais cedo, é sobre acordar com propósito. Porque eu descobri que quando você estrutura esses 30 minutos de forma intencional, não aleatória, não improvisada, mas com uma rotina, algo sobrenatural acontece. Você não está apenas tendo devoção, você está literalmente sendo moldada pelo Espírito de Deus. Os 10 minutos de oração te conectam com o coração de Deus e alinham seus desejos com os propósitos dele. Os 10 minutos de adoração e contemplação te fazem lembrar quem Deus é e quem você é nele, restaurando sua identidade e sua perspectiva. Os 10 minutos de leitura bíblica alimentam sua alma com verdade, sabedoria e direção para o dia. E quando você faz isso consistentemente, não perfeitamente, mas consistentemente, você desenvolve o que eu chamo de sensibilidade espiritual. Você começa a perceber a voz de Deus durante o dia, a enxergar sua mão nas circunstâncias, a reagir às situações a partir da sabedoria que você recebeu na manhã. É como se esses 30 minutos matinais fossem uma vacina diária contra a ansiedade, o desespero, a confusão. Você enfrenta o dia já vacinada com a paz de Deus, a sabedoria de Deus, o amor de Deus. E sabe de onde eu tirei essa inspiração dos 30 minutos matinais estruturados? Diretamente do exemplo de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa que vai mudar completamente como você enxerga a rotina matinal de Jesus e que vai te dar uma base bíblica sólida para transformar suas manhãs também. A Bíblia diz em Marcos 1:35: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Agora, presta atenção nos detalhes dessa passagem, porque cada palavra é importante. Tendo se levantado alta madrugada, Jesus acordava cedo. Não era por acaso, não era só quando dava vontade, era um hábito intencional. Ele escolhia acordar antes do mundo acordar, antes das demandas do dia começarem a gritar por atenção. Saiu, ele se afastava fisicamente do ambiente onde dormia. Criava uma separação clara entre o tempo de descanso e o tempo de comunhão com o Pai. Ele estabelecia um espaço sagrado. Foi para um lugar deserto. Jesus procurava silêncio, longe das vozes, longe das demandas, longe das distrações. Ele entendia que intimidade com Deus exige um ambiente que favorece a conexão. E ele orava, e então, nesse ambiente preparado, nesse tempo separado, ele se conectava com o Pai, através da oração profunda. Mas aqui está o que mais me impressiona. Isso não aconteceu apenas uma vez na vida de Jesus. A Bíblia registra várias ocasiões em que Jesus praticava esse hábito matinal de buscar o Pai antes de qualquer outra coisa. Lucas 5,16 diz que ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. O verbo estar no imperfeito contínuo significa que era um hábito constante, uma prática regular. E olha o contexto. No capítulo anterior de Marcos, Jesus tinha acabado de ter um dos dias mais intensos do seu ministério. Ele havia ensinado na sinagoga, expulsado demônios, curado a sogra de Pedro e depois toda a cidade se ajuntou à porta para ser curada e liberta. Imagina a energia que ele gastou. Imagina quantas pessoas queriam falar com ele, tocar nele, pedir ajuda. Qualquer um de nós chegaria em casa exausto e dormiria até tarde no dia seguinte. Mas não, Jesus. No dia seguinte a essa maratona ministerial, ele acordou alta madrugada para orar. E aqui está a revelação que mudou minha perspectiva. Jesus não orava porque tinha tempo livre. Ele criava tempo para orar, porque sabia que sem essa conexão com o Pai, ele não conseguiria cumprir sua missão.
A oração matinal não era luxo na vida de Jesus, era combustível, era a fonte de onde ele tirava sabedoria para ensinar, compaixão para curar, paciência para lidar com pessoas difíceis, clareza para tomar decisões. E se o próprio Jesus, que é Deus encarnado, precisava dessa rotina matinal de conexão com o Pai, quanto mais nós. Mas deixa eu te mostrar algo ainda mais incrível. Quando você lê os evangelhos com atenção, você percebe um padrão na vida de Jesus que espelha perfeitamente os 3 pilares que eu quero te ensinar hoje. Oração profunda. Jesus conversava com o Pai. Não apenas pedia coisas, mas desabafava. Lembra do Getsemane? Agradecia, intercedia pelos outros, alinhava sua vontade com a vontade do Pai. 2. Adoração e contemplação. Jesus contemplava a criação do Pai. Ele usava as flores do campo, os pássaros do céu, as sementes como exemplos, adorava através da gratidão e vivia em constante consciência de quem o Pai era. 3. Meditação na palavra. Jesus conhecia as Escrituras profundamente. Quando foi tentado no deserto, ele citou a palavra. Quando ensinava, ele explicava a palavra. Quando orava, ele aplicava a palavra. A Bíblia era o alimento diário da alma dele. E olha que interessante, depois dessas manhãs de comunhão profunda com o Pai, Jesus enfrentava o resto do dia com uma autoridade, uma sabedoria, uma paz que impressionava todo mundo ao seu redor. Ele curava enfermos sem se desgastar, ensinava multidões sem perder a paciência, lidava com fariseus críticos sem perder o amor, enfrentava perseguição sem perder a alegria. De onde vinha toda essa força interior? Daquelas manhãs na presença do Pai. E aqui está meu desafio para você hoje. Se o método funcionou para Jesus, se funcionou para Davi, que escreveu pela manhã, Senhor, ouves a minha voz, se funcionou para Ana, que orava com intensidade no templo, se funcionou para centenas de mulheres que constantemente vemos testemunhos, por que não funcionaria para você? A única diferença é que você precisa aprender a estruturar esses 30 minutos de forma prática e sustentável para a sua realidade atual. Agora, vou te ensinar passo a passo como estruturar seus 30 minutos matinais de forma que cada minuto conte para a sua transformação espiritual. E olha, eu sei que você pode estar pensando, 30 minutos é muito tempo, eu mal consigo acordar na hora certa, quanto mais 30 minutos, mais cedo. Mas vou te mostrar como isso é mais simples do que parece e como esses 30 minutos vão, na verdade, te dar mais tempo durante o dia, porque você vai ser muito mais focada e produtiva. Vamos quebrar os 30 minutos em 3 blocos de 10. Bloco 1. 10 minutos de oração transformadora. O primeiro bloco é dedicado à oração, mas não qualquer tipo de oração. É oração estruturada que vai te conectar de verdade com o coração de Deus. A sua oração deve conter gratidão. Comece sempre agradecendo, não de forma automática, mas lembrando especificamente de 3 a 5 coisas pelas quais você é grata. Pode ser algo simples, como obrigada, Senhor, por eu ter dormido bem essa noite, ou obrigada porque meus filhos estão saudáveis. A gratidão programa seu coração para reconhecer a bondade de Deus. 2. Confissão e limpeza. Peça perdão pelo que você errou ontem. Não para se flagelar, mas para manter seu coração limpo diante de Deus. Senhor, me perdoa por ter perdido a paciência com as crianças. Me perdoa por ter sido ansiosa em vez de confiar em Ti. Isso libera a sua consciência para uma comunhão mais profunda. 3. Intercessão. Ore por outras pessoas, sua família, seus amigos, sua igreja, seu país. Quando você intercede, seu coração se expande e você desenvolve o coração de Deus pelas pessoas ao seu redor. 4. Petição pessoal e alinhamento. Agora sim, apresente seus pedidos pessoais. Mas não apenas me dê isso, me dê aquilo. Ore pedindo sabedoria para decisões que você precisa tomar, força para desafios que você vai enfrentar e principalmente peça para que a vontade de Deus seja feita na sua vida. E olha uma dica preciosa. Converse com Deus como você conversa com sua melhor amiga. Ele não precisa de linguagem rebuscada ou oração bonita. Ele quer seu coração verdadeiro. Desabafe, conte suas preocupações, divida suas alegrias, peça conselhos.
Bloco 2. 10 minutos de adoração e contemplação. O segundo bloco é onde você vai experimentar a presença de Deus de forma mais íntima e profunda. Faça uma adoração ativa. Coloque uma música de adoração que toque seu coração se for preciso. Use fones para não acordar ninguém e realmente adore. Não apenas escute, cante, levante as mãos se sentir vontade. Declare quem Deus é. Tu és santo, tu és fiel, tu és meu refúgio, tu és minha força. Deixe seu coração se conectar com a majestade de Deus. Tenha um momento de contemplação silenciosa. Aqui você faz algo revolucionário. Fica em silêncio na presença de Deus. Não fala nada, não pede nada, apenas contempla. Pode pensar em versículos que falam sobre quem Deus é, pode visualizar Jesus ao seu lado, pode simplesmente respirar e estar consciente de que o Criador do Universo está ali com você. Faça uma meditação em atributos. Escolha um atributo de Deus para meditar. Segunda-feira pode ser Deus é fiel, terça-feira Deus é amor, quarta Deus é minha paz e assim por diante. Pense em como esse atributo se aplica à sua vida hoje. Como a fidelidade de Deus te sustenta, como o amor dele te transforma. Isso renova sua mente e fortalece sua fé. Bloco 3. 10 minutos de leitura bíblica transformadora. O terceiro bloco é onde você alimenta sua alma com a palavra viva de Deus, mas de uma forma que vai além de apenas ler para cumprir meta. Faça uma leitura devocional. Leia um capítulo ou uma passagem bíblica. Se você não sabe por onde começar, eu sugiro começar pelo livro de Provérbios, tem 31 capítulos, perfeito para um mês, ou pelos Salmos ou pelos Evangelhos. Leia devagar, prestando atenção nas palavras, não com pressa de terminar. Depois, faça uma reflexão e aplicação. Pergunte para si mesma: o que Deus está falando comigo através desse texto? Como isso se aplica à minha vida hoje? Que comportamento eu preciso mudar? Que verdade eu preciso abraçar? Anote as reflexões que vierem ao seu coração. Por último, ore a palavra. Agora, ore baseada no que você acabou de ler. Se você leu sobre a paz de Deus, ore pedindo essa paz. Se leu sobre perdão, ore agradecendo pelo perdão ou pedindo força para perdoar alguém. Transforme a palavra em oração pessoal. Eu quero aproveitar e te dar uma grande dica agora. Preste atenção, pois essa informação é muito preciosa. O segredo para você colocar essa rotina matinal em prática está na preparação da noite anterior. Você pode facilitar a rotina matinal com práticas simples. Anota aí. Na noite anterior. Deixe a sua Bíblia, um caderninho e uma caneta no local onde você vai fazer sua rotina matinal. Se for usar música, deixe a playlist já preparada no celular. 2. Lugar fixo. Tenha sempre o mesmo cantinho da casa para sua rotina matinal. Pode ser na sala, no quarto, na varanda. O importante é que seja um lugar onde você se sinta acolhida e possa se concentrar. 3. Tenha flexibilidade. Se um dia você só conseguir fazer 20 minutos, tudo bem. Se um dia você acordar atrasada e só conseguir fazer 10 minutos, faça esses 10 com excelência. Deus não está cronometrando. Ele está celebrando o seu coração que busca por Ele. 4. E lembre-se, é sobre consistência e não perfeição. É melhor fazer 15 minutos todos os dias do que 1 hora uma vez por semana. Comece pequeno, mas seja consistente. Com o tempo, e naturalmente você vai aumentando o tempo, confie em mim. Você vai começar a desejar mais tempo com Deus. E aqui está o que vai acontecer quando você implementar isso na sua vida. Na primeira semana, você vai sentir a diferença na sua paz interior. Na segunda semana, as pessoas ao seu redor vão começar a notar que você está mais paciente. No primeiro mês, você vai ter desenvolvido uma intimidade com Deus que vai transformar como você enxerga e enfrenta os desafios da vida. Agora eu quero te dar uma base bíblica sólida para que você tenha certeza absoluta de que essa rotina matinal não é apenas uma técnica de autoajuda, é um princípio profundamente enraizado na palavra de Deus. Salmo 5, versículo 3 diz: Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Vou quebrar esse versículo para você de uma forma que vai marcar sua alma. Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Davi tinha certeza de que Deus estava disponível para ouvi-lo logo nas primeiras horas do dia.
Não era uma oração jogada ao vento, era uma conversa real com alguém que estava prestando atenção. Pela manhã te apresento a minha oração. Ele apresentava a sua oração. A palavra em hebraico aqui é a mesma usada para apresentar uma oferta no templo. Davi tratava suas manhãs com Deus como um ato de adoração, não como uma obrigação religiosa. E fico esperando. E depois de orar, ele ficava em expectativa, aguardando a resposta, a direção, o toque de Deus. Ele não orava e saía correndo. Ele criava espaço para ouvir. Isso é exatamente o que acontece quando você estrutura seus 30 minutos matinais. Você não está apenas fazendo devoção, você está apresentando sua vida como oferta diante de Deus e esperando que Ele fale ao seu coração. E olha que promessa incrível em Isaías 50, versículo 4. O Senhor Deus me deu língua de discípulos para que eu saiba dizer palavra oportuna ao cansado. Desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça como os discípulos. Deus quer despertar você todas as manhãs. Ele quer abrir seu ouvido espiritual para que você ouça a sua voz. Ele quer te dar palavras de sabedoria para situações que você vai enfrentar durante o dia. Mas aqui está a chave. Isso não acontece automaticamente. Assim como Isaías, você precisa estar disponível para ser despertada espiritualmente todas as manhãs. Agora, deixa eu te dar algumas aplicações práticas que vão fazer essa rotina funcionar na sua realidade. Se você é mãe de crianças pequenas, eu sei que acordar 30 minutos mais cedo pode parecer impossível quando você já dorme pouco, mas vou te dar uma estratégia. Comece com 15 minutos, faça 5 minutos de cada bloco. O importante é criar o hábito. Quando as crianças crescerem um pouco, você expande para 30 minutos e assim por diante. E olha uma dica de ouro. Você pode fazer parte da sua rotina enquanto as crianças tomam café da manhã. Coloque uma música de adoração baixinho, ore mentalmente enquanto prepara o café delas, leia a Bíblia no celular enquanto elas comem. Adapte, mas não desista. Se você trabalha fora e tem pouco tempo, acorde apenas 20 minutos mais cedo. Use 6 até 7 minutos para cada bloco. Leve sua Bíblia no transporte público e complete a leitura no caminho do trabalho. Use o tempo no trânsito para orar. Transforme seu trajeto em tempo de comunhão com Deus. Se você não é pessoa matinal, comece acordando apenas 10 minutos mais cedo por uma semana. Na segunda semana, mais 10 minutos. Na terceira semana, mais 10 minutos. Vá treinando seu corpo gradualmente. E lembra, você não precisa estar 100% desperta para estar com Deus. Ele te recebe do jeitinho que você está. Se você já tentou rotina matinal antes e não conseguiu manter, o segredo é começar pequeno e ser gentil consigo mesma. Não tente ser perfeita, tente ser consistente. Se você perder um dia, não desista, recomeça no dia seguinte. Se você conseguir apenas 10 minutos em vez de 30, celebre esses 10 minutos. E aqui está uma verdade que vai liberar você. Deus não está medindo seus minutos. Ele está celebrando o seu coração que quer estar perto dele. E deixa eu te contar o que eu vejo acontecer na vida das mulheres que implementam isso. Após uma semana, você sente mais paz interior, menos ansiedade matinal, mais conexão com Deus. Após 2 semanas, você fica mais paciente com a família, toma decisões com mais sabedoria, sente Deus mais presente durante o dia. Após 1 mês, você desenvolveu uma intimidade real com Deus. Sua fé se fortaleceu. Você irradia uma paz que as pessoas notam. Após 3 meses, essa rotina se tornou tão natural que você não consegue mais viver sem ela. Você se tornou uma mulher que busca primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas são acrescentadas na sua vida. E olha, eu preciso te contar. Desde que eu implementei essa rotina na minha vida, eu nunca mais fui a mesma. Não porque eu me tornei perfeita, longe disso, mas porque eu desenvolvi uma base espiritual sólida, que me sustenta nos dias difíceis e me conecta com a fonte de toda sabedoria, amor e paz. Quando os problemas chegam, eu não entro mais em desespero. Eu lembro das promessas que eu meditei pela manhã. Quando preciso tomar decisões importantes, eu tenho um canal de comunicação aberto com Deus porque eu cultivei intimidade com Ele. Quando as pessoas ao meu redor estão ansiosas, eu posso ser uma fonte de paz porque eu bebo dessa fonte todas as manhãs. E a melhor parte? Isso não é privilégio meu,
É promessa de Deus para toda filha dele que escolher buscar. Lô na intimidade. Chegamos ao final do nosso tempo juntas hoje, mas na verdade, para você, isso pode ser apenas o começo de uma jornada espiritual que vai transformar não apenas suas manhãs, mas sua vida inteira. Deixa-me fazer um resumo poderoso do que você aprendeu hoje, porque eu quero que isso fique gravado no seu coração. Você descobriu que existe uma diferença gigantesca entre fazer devocionais corridos por obrigação e cultivar intimidade real com Deus. Você aprendeu que Jesus tinha o hábito de acordar de madrugada para orar e que esse foi um dos segredos da força espiritual e sabedoria que ele demonstrava durante o dia. Você recebeu um método prático e bíblico para estruturar 30 minutos matinais que vão conectar você com Deus de forma profunda, 10 minutos de oração transformadora, 10 minutos de adoração e contemplação, 10 minutos de leitura bíblica aplicada. E você ganhou estratégias práticas para adaptar essa rotina à sua realidade? Seja você mãe, trabalhadora ou pessoa que nunca conseguiu manter uma rotina matinal antes. Mas agora eu preciso te fazer uma pergunta muito importante e eu quero que você responda no seu coração com toda honestidade. Você está cansada de viver uma fé superficial? Você está cansada de sentir Deus distante? Você está cansada de começar seus dias ansiosa, reativa, sem paz interior? Porque se a resposta for sim, então hoje é o dia de você tomar uma decisão que pode mudar sua vida espiritual para sempre. Não deixe essa inspiração que você está sentindo agora se perder no meio da correria do dia. Não deixe esse vídeo ser apenas mais um conteúdo que você consumiu. Deixa ele ser o ponto de virada na sua caminhada com Deus. Aqui está o que eu quero que você faça ainda. Hoje, primeiro programa seu despertador para acordar 30 minutos mais cedo amanhã. Se 30 minutos parecer muito, programa para 15 minutos. O importante é começar. Segundo, escolha um cantinho da sua casa onde você vai fazer sua rotina matinal. Deixe sua Bíblia, um caderninho e uma caneta já separados nesse local hoje à noite. Terceiro, faça um compromisso com Deus. Ore agora mesmo. Senhor, eu quero ter intimidade real contigo. Eu escolho buscar-te de manhã pelos próximos 7 dias. Me ajuda a ser consistente. E olha, se você implementar isso que eu te ensinei hoje, eu tenho absoluta certeza de que daqui a uma semana você vai estar voltando aqui nos comentários para me contar como sua vida já começou a mudar. Porque eu já vi isso acontecer com muitas amigas. Mulheres que estavam exaustas espiritualmente, que sentiam Deus distante, que viviam ansiosas e sem paz, e que transformaram suas vidas através dessa rotina matinal simples, mas poderosa. Se você se comprometer com esses 30 minutos matinais por 30 dias, você vai experimentar uma transformação espiritual que vai impactar cada área da sua vida. Seus relacionamentos vão melhorar, sua paz interior vai aumentar, sua sabedoria para tomar decisões vai crescer. E principalmente você vai desenvolver uma intimidade com Deus que nada nem ninguém poderá tirar de você. E olha que incrível, você não precisa fazer essa jornada sozinha. Aqui nos comentários já está se formando uma comunidade de mulheres que estão se comprometendo com essa rotina matinal. Então, deixa seu compromisso aqui embaixo. Eu vou começar minha rotina matinal de 30 minutos amanhã. E depois volto aqui em uma semana para contar como foi sua experiência. Vamos nos apoiar mutuamente nessa caminhada. Vamos celebrar as vitórias umas das outras. Vamos lembrar umas às outras nos dias difíceis de que vale a pena buscar a Deus de madrugada. E antes de você sair daqui, eu quero orar por você. Senhor, obrigada por cada mulher que assistiu este vídeo até o final. Eu sei que Tu colocaste uma fome espiritual no coração dela, um desejo por mais intimidade contigo. Eu peço que Tu abençoes a rotina matinal dela, que Tu te reveles de forma real e poderosa naqueles momentos de comunhão, que ela experimente Tua presença, Tua paz, Tua sabedoria, e que a vida dela seja transformada de tal forma que todos ao redor percebam que ela é uma mulher que anda contigo. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe ricamente sua jornada de intimidade com Ele. E lembra, Ele está esperando você amanhã de manhã com braços abertos e um coração cheio de amor. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo no seu coração.
E não se esqueça, se inscrever no canal para mais conteúdo sobre vida cristã prática e transformadora.